Mato Grosso do Sul sempre se destacou no cenário nacional quando se trata de adotar novas técnicas para a pecuária de corte. Mas o que vamos ver agora não é propriamente uma novidade, né, Osmar? Mas tem um resultado muito bom. É isso mesmo, Carmen. É um tipo de manejo já adotado em outros países que foi adaptado aqui para as nossas condições. O objetivo desta prática é acelerar o desenvolvimento da bezerrada e aliviar a carga da matriz bovina. Logo cedo na fazenda Monte Cristo, no município de Corguinho, a bezerrada acompanhada das mães espera ansiosa por um café da manhã reforçado, que na linguagem técnica recebe o nome de creep feeding. Não existe uma tradução do termo inglês creep feeding, mas o pessoal aqui costuma entender como alimentação ao pé da vaca. Quais são as principais vantagens? Primeiro, que o bezerro tem o seu crescimento acelerado. Há uma melhoria na conversão alimentar. E, no nosso entender, o melhor de tudo, a vaca poupa peso e, dessa forma, entra mais cedo no cio, aumentando, então, a produtividade do rebanho. Doutor Antônio João, tá certo isso que nós falamos? Certíssimo. Principalmente isso que você falou, que é mais barato alimentar o bezerro. Porque se eu boto o bezerro a ser tratado, ele converte melhor. Enquanto um boi eu preciso de 8 kg de matéria seca para ganhar 1 kg de carne, o bezerro converte 5 kg de matéria seca em 1 kg de carne. Ou seja, ele é 35% mais eficiente que o animal adulto. Então sempre mais econômico alimentar o animal jovem do que o animal adulto. O trato começa quando o bezerro tem de 2 a 3 meses e segue até o desmame. A ração ajuda no desenvolvimento do rumen dos animais e desta forma ele começa a pastar mais cedo e assim também cresce mais rápido. A diferença é vantajosa. Quem come a suplementação chega a pesar 40 quilos a mais do que aqueles que só se alimentaram de leite. E o investimento com as instalações é pequeno. O que a gente viu por aí em outras propriedades, professor, é que o creep feeder no cercadinho aqui, o senhor tem 5x5, 5x4. Aqui cabe uma lotação de quantos animais? 25 bezerros, mais ou menos. 25 bezerros. Antigamente eles usavam o arame aqui na altura dos 90 centímetros para o bezerro passar por baixo. O senhor fez um outro método. Cerca até embaixo e uma entradinha aqui. Como é que funciona? Como nós utilizamos aqui vacas cruzadas, né, como receptoras, a gente produz aqui animal puro e as receptoras, feitas através de transferência de embrião, costuma passar por baixo. Quando é fio de arame, ela aprende a passar por baixo. Já vai abaixo e vai lá comer a ração do bezerro. Muitas vezes ela se arrasta por baixo e consegue ir lá e comer a ração do bezerro. Então, em vez de ter essa limitação por altura, nós colocamos a limitação lateral, ou seja, a vaca não consegue entrar. Mas então é sobre uns 40, 50 centímetros de largura? Mais ou menos 3 palmos, mais ou menos, que é a largura para o bezerro entrar. A vaca já não consegue passar, né? E a altura também é suficiente para o bezerro entrar. Ou seja, esse tipo de limitação no creep feeding foi fundamental para poder utilizar vacas pretas, né? Vacas que são as receptoras, no caso. Se dá para baratear os custos com as instalações, o mesmo não deve acontecer com a ração da bezerrada. O que você tem que gastar mais e investir bem é o que está dentro do coxo, a ração. Essa ração do bezerro, ela é fundamental, porque ela tem que ser de alta palatabilidade. A gente reparou, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, a gente reparou que quando eles estavam aqui com as mães, o seu funcionário colocou rapidinho, eles começaram a entrar. Tem o quê? Tem algum aroma, um paladar que atrai os bezerros? Para o bezerro, é mais importante o cheiro do que o sabor, né? Então é muito importante você fazer ele ser atraído pelo olfato, né? Principalmente o bezerro. Então eu uso uma substância palatabilizante. O que eu usei? No caso, o melaço, né? Que atrai pelo odor. Então isso aí é altamente atraente para o bezerro, a palatabilidade. O segundo, a ração tem que ser bem balanceada em termos de proteína e energia. Ela tem no mínimo 18% de proteína e 75% de NDT, que é o lado da energia. E o mais importante, bem balanceada de cálcio e fósforo, porque você está formando o arcabouço ósseo do bezerro, né, a parte de zinco e outros minerais que são importantes e vitaminas para poder fazer o desenvolvimento do bezerro. Ele vai ganhar por dia aqui cerca de 200 gramas a mais que um bezerro que só fica mamando. Vamos parar um pouquinho aqui com o doutor Antônio João, falar com o Josimar, que é o tratador dos bezerros. Josimar, nós estávamos observando aqui, as vacas chegam, você chama, os bezerrinhos vão tudo entrando aqui para se alimentar. Foi só com a ração, já vieram? Foi só com a ração. Isso foi rapidão, para eles se acostumarem. E você já trabalhou no sistema antigo que o bezerro só mamava, você vê a diferença no dia a dia aí? Vê a diferença grande, né? Desenvolve mais e
a vaca se recupera melhor, mais rápido, né? Depois dos bezerros, é a vez da vacada lamber o sal mineral. Em seguida, todos seguem para o piquete de pastoreio. Agora aqui eles estão com as mães já pastejando com 4 meses de idade. Isso certamente vai ter o ganho de peso que o proprietário está esperando. Doutor Antônio João, e o tipo de pasto? É importante também para o bezerro? Tem que ser macio, tem que ser alguma... Qualquer pasto serve, né? Principalmente porque o importante é ele, lógico, tá um pasto vedado, tá de bom tamanho, você não pode botar numa pastagem rapada. Mas o principal nessa época do ano que a gente faz o creep feeding é que é numa época de chuva. Né? E normalmente nós temos uma boa produção de pastagem. Você vê que esse pasto aqui, os animais entraram já comendo. E os bezerros também, ou seja, um pasto novo, não muito alto, porque o bezerro não pode pastar, mas o pasto rasteiro ajuda bastante ele começar a comer. Agora me diga uma coisa, você falou nessa época do ano, o creep feeding pode ser feito durante o inverno, quando justamente falta pasto, pode ajudar também? Também pode, né? Por que eu falo normalmente? Porque a época de parição, né, começa em julho e vai até outubro. Então, quando você começa, vamos supor julho, agosto, vai começar a fazer o creep feeding em setembro, outubro, quando começam as chuvas, né? Que o bezerro vai estar em torno de 2 meses. Mas o creep feeding pode ser feito ao longo do ano, isso aí independe. Lógico que aí você não vai ter boas pastagens, como agora, para você fazer o bezerro desenvolver. O ganho vai ser menor, então. O ganho vai ser menor. Exatamente. E falando em ganho, vamos voltar àquelas contas que o senhor fez agora há pouco. Cada bezerro consome 800 gramas de ração por dia e ao fim de 5 meses terá ingerido 120 quilos. 50 centavos é o custo de cada quilo da ração, perfazendo um total de R$ 60 ao fim do período. Se colocarmos um ganho de peso igual a 30 quilos em cada bezerro, ou seja, uma arroba, e computarmos o valor de R$ 86 pela arroba, o produtor terá ainda um lucro de R$ 26 por bezerro, além das vantagens já citadas. Osmar, um manejo simples, mas que além de lucrativo, acelera o processo de cria, né? Pois é, Carmen, hoje em dia qualquer processo que agregue valor e agilize o sistema produtivo sempre é bem-vindo.